Bom dia com alegria. Jesus é lindo. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados. Nessa manhã o Senhor colocou em meu coração uma mensagem que se encontra em Gênesis 26, versículo 1, com o tema: a obediência te traz vitória. A mensagem do Senhor vai nos dizer assim: houve uma fome na terra, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi-se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. A mensagem do Senhor é muito simples e muito clara. Foi dada a ordem a ele para que ele ficasse naquela terra, e naquela mesma terra ele semeou. E quando ele semeou, ele enriqueceu, ele colheu 100 por 1. Já não foi o mesmo com Saul. Saul também foi ordenado para que ele ficasse naquela terra, para que verdadeiramente ele esperasse Samuel voltar. E aí ele tomou atitude por si só, não esperou, e as coisas não foi igual como foi com Isaque. 1 Samuel 10, versículo 8, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: descerás na minha frente até Gilgal, depois eu descerei também para oferecer holocaustos e sacrifício de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás, até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Agora Samuel pede para que Saul ele espere naquela terra e por ali ele fique, até que Samuel volte e declare para ele o que ele tem que fazer. Então ele deveria ficar naquela terra e somente obedecer. Mas no capítulo 13, versículo 8, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda não obtive a obediência, ou benevolência do Senhor. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste totalmente em não guardar, o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul foi também ordenado para ficar naquele lugar e esperar, aguardar.
mas ele por si só ele tomou a atitude de oferecer o holocausto, que não era para ele fazer aquilo, era somente para ele ficar naquela terra e guardar. Isaac ficou naquela terra, guardou, semeou naquela terra e ele enriqueceu. As bênçãos do Senhor veio sobre a vida dele. Saul já não foi de igual modo, ele esperou e até o tempo que ele achou correto, não o tempo que foi ordenado. E aí ele tomou esta atitude, e o Senhor se desagradou dele, e o reinado dele, que ia ser para toda a eternidade, já não foi mais. Ali ele foi encerrado por conta da desobediência. A desobediência nos traz maldição, a desobediência nos traz verdadeiramente tristeza, a desobediência nos traz desolação, a desobediência nos leva ao mal, mas a obediência nos traz vitória, nos traz riqueza. Então agora Saul ele teve esta atitude. E no capítulo 16, versículo 14 de 1 Samuel, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: aconteceu esta primeira derrota. 16, versículo 14. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Então agora o Espírito do Senhor se retirou dele. E assim muitos têm se enganado, porque agem com as forças dos próprios braços, achando que o Senhor ainda está no controle, que o Senhor está comandando as coisas, quando na real o Senhor não deu ordem para que fizesse o que fez Saul, e o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Mesmo assim ele ainda achava que o Senhor estava comandando ou guiando a vida dele. Assim muitos de nós nos enganamos, achamos que estamos sendo guiados pelo Senhor, quando na verdade nós estamos agindo com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria sabedoria, e aí tomamos atitudes que não é da vontade de Deus. Partimos para terras aonde o Senhor não quer que nós vamos, e ali a gente vai e semeia naquela terra onde o Senhor não mandou semear, e aí com certeza coisas boas não vêm. Por quê? Por falta de obediência. A falta de obediência nos traz consequência. Todas as vezes quando eu não sou obediente, tem consequência. Assim também foi com Davi. Só que Davi ele se arrependeu a tempo. Teve consequência também. A espada não se retirou do lar dele. E também ele perdeu o seu filho. Por conta da desobediência dele, de um ato errado dele, ele também teve consequências sobre a vida dele. E também não é diferente conosco. Se nós olharmos para a Bíblia nos ensina a obedecer ao Senhor. A única coisa que ele quer é que nós venhamos obedecer. E ele tem prazer em nos abençoar. Mas se nós não obedecer, com certeza as bênçãos se tornarão em maldição, como diz em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será na entrada, na saída, bendito será no campo, bendito será no trabalho, bendito será o fruto do seu ventre. Mas a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28, vai falar que se você não obedecer e não ouvir, vai vir as maldições. E isso é natural, amados. Por quê? Porque você entregou seu caminho ao Senhor. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, é para andar em retidão, em obediência. Quando nós passamos a desobedecer, verdadeiramente tudo se torna em desfavor nosso. Em desfavor, e aí as coisas começam a acontecer contrário. Por quê? Porque o Senhor é mau? Não, ele nunca foi mau. O Senhor é bom, ele é poderoso, ele é misericordioso, ele é amoroso, e as misericórdias dele duram para sempre. Só que a nossa desobediência, a condição que nós verdadeiramente estamos tratando as coisas de Deus, faz com que coisas ruins venham a acontecer por nossa conta, não por conta de Deus. Porque a vontade de Deus sempre foi nos abençoar, sempre foi nos dar o melhor dessa terra. E por conta das nossas más atitudes, por conta de não esperar e ficar onde o Senhor ordena, nós pegamos a prova com a mão. E aí passamos por algumas provas. Mas mesmo assim, no meio da prova, o Senhor ainda cuida dos seus, aqueles que são os seus escolhidos. Amém? Então guarde essa mensagem no seu coração, seja fiel a Deus, seja verdadeiramente obediente à tua palavra, coloque a palavra do Senhor em prática, e o mais ele fará sobre a tua vida e sobre a tua família. Sabe por quê? Jesus é lindo! Glória a Deus!